Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai ver 3 maneiras diferentes de implementar a estrutura de dados queue aqui utilizando Python, a fila, né, no caso aqui. E dessas 3 maneiras que a gente vai ver uma que não é tão performática assim, no caso, que seria utilizando listas. A gente vai ver um modo raiz, que a gente fala, né, que é criando a nossa própria estrutura de dados, e daí a gente vai criar classes de node, de queue, sem utilizar estruturas de dados padrão do Python, e a gente vai ver a forma mais performática, no caso, que seria utilizando o deque aqui. Então, vamos já direto para o código, sem perder tempo, porque a gente tem muito o que falar aqui. Então, pessoal, a estrutura de dados fila é muito utilizada na programação e ela funciona exatamente igual a uma fila da vida real. Não se você já entrou em alguma fila de banco, fila de merenda escolar, fila de loteria, qualquer coisa, é exatamente o mesmo comportamento aqui. Na programação, a gente chama esse comportamento de first in, first out, ou seja, o primeiro elemento a entrar na fila vai ser o primeiro elemento a sair da fila. Assim como na vida real, a primeira pessoa que chegou na fila vai ser a primeira pessoa que vai ser atendida, a não ser que alguém fure a fila, mas esse não é um comportamento desejável e também não é um comportamento desejável aqui na programação aqui. Beleza? Então aqui eu exemplifiquei aqui uma fila simples aqui com elementos A, B e C, e sendo que o A seria o elemento mais antigo da fila, ou seja, o primeiro elemento que entrou na fila aqui. Na programação ele é chamado de a frente da fila, né? A cabeça da fila aqui. E o último elemento, que seria o C aqui, seria a cauda da fila, a tail, né, no caso da fila aqui. Se eu fosse para adicionar um novo elemento nessa fila, eu adicionaria na cauda da fila. Assim como na vida real, quem chegar na fila vai entrar no último lugar dessa fila. Aqui também vai ser a mesma coisa. Então, se eu fosse adicionar um elemento D aqui, eu adicionaria ao final da minha fila aqui, e agora minha fila passaria a ter 4 elementos aqui. Só que a diferença da fila com a pilha que a gente viu em vídeos anteriores desse canal é o seguinte: na pilha a gente adicionaria e removeria elementos dessa parte aqui da estrutura de dados. Na fila a gente adiciona elementos ao final da fila e remove elementos da cabeça da fila, do começo da fila. Então, se eu fosse para remover um elemento aqui, eu removeria da cabeça da fila aqui no caso. Então, a gente viu aqui, para adicionar um elemento, a gente adiciona o elemento no final da fila, e para a gente remover um elemento, a gente remove um elemento da frente da fila aqui. Então, por exemplo, se você observar isso daqui, ó, se eu fosse para fazer um loop aqui, e sempre adicionar e remover um elemento, eu sempre ia remover elementos daqui, por exemplo, A, depois o B, depois o C, sempre removendo desse trecho aqui, e eu sempre iria adicionar aqui. Então, se eu fosse em um loop, sempre remover e adicionar um elemento, eu removeria daqui e adicionaria aqui, removeria daqui e adicionaria aqui. Assim como filas na vida real, beleza? Eu acho que a gente nem precisava desses diagramas aqui, porque, como eu te falei, se você entende uma fila na vida real, você entende uma fila aqui na programação. Mas eu quis trazer isso aqui só para a gente colocar alguns nomes nas coisas aqui e ficar fácil também de entender aqui, beleza? Então agora eu acho que a gente pode já partir para o código aqui. Então, a gente vai ver aqui umas 4 maneiras diferentes de implementar filas aqui em Python. Inclusive, eu vou te passar uma maneira que você não deve utilizar, mas é interessante você saber o porquê também você não deve utilizar. Eu já criei o meu ambiente virtual, já está tudo pronto aqui, então a gente pode começar. Então, eu vou começar pela maneira que você não deve utilizar, que seria listas. Então, por exemplo, se eu tivesse uma lista aqui, vou chamar de fila com listas. Se eu tivesse uma lista aqui, deixa eu aumentar um pouquinho a fonte aqui para você ver. Se eu tivesse uma lista aqui, eu poderia ter o comportamento que a gente chama de FIFO, né, no caso, que seria FIFO, first in, first out. Então, esse é o comportamento desejável para filas aqui no caso. Então, por exemplo, se eu tivesse uma queue aqui, uma fila aqui, utilizando listas, eu poderia ter aquele comportamento fazendo simplesmente append
para adicionar elementos na minha fila. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma fila como no diagrama lá, eu teria exatamente o mesmo comportamento, porque aqui com append eu estou adicionando elementos ao final da minha lista aqui no caso. Então, por exemplo, se eu desse um print aqui para você ver, kiwi, desculpe pela parte básica aqui, totalmente básica, mas é interessante para quem não sabe muito bem sobre isso, para entender melhor. Então, executando aqui, ó, a gente tinha um A, quando eu adicionei, depois eu adicionei mais um elemento que foi o B, ele caiu aqui na minha lista, e depois eu adicionei mais um elemento que foi o C, eu fiquei com A, B, C aqui na minha lista. Então, esse foi os comportamentos de first in, né, no caso. Então, o primeiro a entrar foi o A, depois o segundo a entrar foi o B, depois o terceiro a entrar aqui foi o C. E daí eu poderia ter o comportamento de first out aqui no caso, fazendo pop e passando o índice sempre 0, né? Sempre o primeiro índice da minha lista. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer pop aqui no caso, eu poderia fazer kiwi.pop e o elemento 0 do índice 0 é o A aqui no caso, o primeiro elemento, ele vai ser removido aqui. Então, voltando aqui, eu removi o A. Quando eu utilizo pop com listas aqui no caso, o elemento que eu retirei da lista é retornado, por isso eu consigo dar o print aqui. Então, se eu fizer o pop e der um print na minha lista de novo, na minha fila aqui que a gente quer, né? Você vai ver que eu tenho os elementos que ficaram na minha fila foram B e C. Então, o A foi removido da minha fila aqui. Se eu fizer isso mais uma vez, o B vai ser removido da minha fila aqui. Então, agora o B foi removido, só ficou o C. Se eu fizer isso mais uma vez, mais um elemento é removido, que seria o C aqui, e a minha lista ficou vazia. Se eu fizer isso mais uma vez, eu vou ter um erro aqui. Então, executando isso mais uma vez, eu vou ter um erro de index error pop from empty list, ou seja, eu estou tentando fazer um pop em uma lista vazia, e eu não poderia fazer isso. Mas eu estou te passando isso aqui só como exemplo de coisa que você não deve fazer por causa do seguinte, sempre que eu tenho essa lista aqui, o que acontece é o seguinte, imagine essa lista aqui, ó. Vou colocá-la aqui só para você entender, ó. Sempre que eu tenho essa lista, B e C, você está vendo que eu estou sempre removendo o índice 0 aqui, por quê? Porque essa lista tem índices aqui. Então, por exemplo, o A seria o índice 0, o B seria o índice 1 e o C seria o índice 2 aqui no caso. Se eu removo o A da minha lista, o que acontece aqui? Ó? Percebe que o B passou a ser o índice 0 e o C passou a ser o índice 1 aqui no caso e o 2 foi removido aqui. Então, esse comportamento em uma lista muito grande traria problemas de performance aqui para você. Porque, por exemplo, imagine uma lista com 10 mil itens, com 1 milhão de itens. Se eu removo o primeiro elemento dessa lista com 1 milhão de itens, quer dizer que eu tenho que percorrer todo o restante da lista e reordenar os índices dessa lista. Então, esse é um problema de performance aqui no caso. E esse problema, esse tipo de complexidade é chamado de ON aqui no caso, quando eu tenho que percorrer toda a minha lista para resolver um problema simples aqui. Então, o que a gente quer é o seguinte, a gente quer utilizar uma estrutura de dados que seja otimizada para isso. A gente tem duas opções que a gente pode fazer. A gente pode criar a nossa própria queue, no caso aqui, do zero, e a gente pode fazer isso agora, no caso aqui, vamos criar uma queue aqui que não tem esse comportamento. E no caso específico aqui da nossa queue, a gente não vai ter índices aqui. Então, a gente vai fazer um negócio aqui bem low level mesmo, bem baixo nível aqui, porque a gente vai criar tudo do zero aqui. Para a gente fazer isso, vamos criar um arquivo novo aqui, vamos chamar de queue, por exemplo, vamos chamar de fila low level. E depois eu vou te mostrar também uma outra estrutura de dados que é otimizada para isso aqui. Então, o que o pessoal costuma fazer? O pessoal costuma criar nodes para suas filas aqui. O que seria um node? Seria um elemento, um nó da minha fila aqui no caso. Por que eu vou criar isso aqui? Porque quem vai controlar quem que é o próximo elemento da minha lista vai ser esse node aqui. Então, por exemplo, se eu tiver esse node na minha fila aqui, eu preciso de duas coisas dentro dele. Eu preciso de um valor qualquer, eu apaguei aqui sem querer, deixa eu colocar um value, que pode ser qualquer coisa, então vamos já fazer tipagem from typing.
import n de qualquer coisa. E daí a gente pode tipar isso aqui como n. Ou seja, eu vou receber um valor para o meu node que vai ser qualquer coisa aqui no caso. Esse init aqui não retorna nada. E a gente pode criar um self.value, por exemplo, igual a value. Então a gente já tem um valor para o meu node. Outra coisa que eu quero no meu node aqui é ter um next. E isso é muito importante dentro do node para eu saber quem que vai ser o próximo nó que eu vou chamar na minha lista. Você vai entender quando a gente for criar a classe da Kiwi aqui. Então, por exemplo, eu posso ter um self_next que seria do tipo node aqui. Node, né, no caso. Então, esse next vai ser do próprio tipo do node aqui, no caso, desse node aqui. Só que eu não vou dar nenhum valor para ele aqui. Por quê? Eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte, eu vou criar aqui, ó, uma constante, entre aspas, em Python a gente não tem esse conceito, mas eu vou colocar tudo em letra maiúscula para parecer uma constante aqui. Então, eu vou chamar de empty node value aqui, e eu vou chamar isso aqui de empty node value. E eu vou considerar todo node que tiver esse valor aqui em value como sendo um node none, por exemplo. Eu poderia utilizar none, mas eu não quero ficar fazendo if, se isso é um node, se isso não é um node, se node. Eu não quero ficar fazendo esse tipo de if. Então eu vou fazer o seguinte, por causa da tipagem aqui, eu quero manter constante que next sempre vai ser um node. Então por isso que eu estou criando um node vazio aqui no caso, para eu iniciar a minha fila aqui. Então, por exemplo, outra coisa que a gente pode ter nesse node seria wrapper aqui. Esse wrapper, ele vai ser, quando eu der um print no meu node, o que eu quero ver? Eu quero ver o valor dele, né? Eu não quero ver a classe ou referência de memória aqui, eu quero ver o valor desse node. Então eu vou fazer return nesse wrapper aqui, self. Vamos fazer fstring, caso a gente precise de alguma coisa aqui dentro. Por exemplo, se eu quiser colocar alguma coisa no next aqui, ó, eu posso utilizar. Vamos fazer então com fstrings, porque fica fácil depois. Então, aqui eu quero ver o valor. Sempre que eu der um print no meu node, eu vou ver o valor do meu node. Outra coisa que eu quero fazer é o seguinte. Como que eu vou saber se esse node é avaliado? Se eu fizer assim, ó, if node, por exemplo, nesse node, como que eu quero saber se ele é verdadeiro ou falso aqui? Então, a gente pode escrever um método que chama bow aqui. Esse método, ele vai ser o seguinte. Deixa eu terminar de escrever. Ele vai retornar um boolean. E aí, eu vou retornar o seguinte. Eu vou retornar um boolean falando se o meu self.value for diferente de empty value aqui, que é essa variável aqui. Então, se o valor do meu node for diferente de empty node value, que é isso daqui, ele vai ser avaliado como verdadeiro aqui. Se o meu value aqui for igual ao valor, esse valor aqui de empty node, quer dizer que isso aqui é um node falso. Então, agora eu posso fazer o seguinte, if node ou if not node, certo? Se eu fizer if not node, ele só vai ser avaliado aqui, só vai cair dentro dessa condição se esse node aqui se o valor desse node for esse valor aqui, beleza? E daí, percebe bem que a gente está criando um negócio low level aqui, como eu te falei. Então, por isso que a gente está tendo a dificuldade de ter que criar tudo aqui do zero. Mas você vai ver que agora mesmo eu vou te mostrar um jeito facinho de você criar uma Kiwi aqui em Python. Então, vamos criar a classe da Kiwi aqui, e essa classe aqui vão ser os nós, no caso aqui, no caso daquele diagrama que eu te mostrei, seria o A, B e C, isso seria o node aqui, e a Kiwi seria, aqui no caso, a lista, nesse exemplo aqui. Então, essa vai ser a minha Kiwi aqui. Então, aqui, no init da minha Kiwi aqui, eu vou receber nada aqui, eu vou só criar aqui para eu ter os nodes iniciais. Como eu estou criando uma Kiwi, eu preciso ter o node inicial da minha Kiwi aqui. Então, first node, vou chamar só de first, vai ser do tipo node. Toda hora eu escrevo node. E eu vou criar um node
com aquele valor vazio que a gente criou. Então, esse é um node, poderia ser none aqui, como eu te falei anteriormente, mas eu quero ser consistente com o tipo dessa variável. Ela não vai ter dois tipos aqui no caso, ela só vai ser um node. Pode ser um node vazio, como esse aqui, ou pode ser um node que tem algum valor. Por isso que a gente fez toda essa ladainha aqui. E daí aqui eu vou fazer um self last, no caso aqui. Não vou pegar sempre o primeiro elemento da minha fila, aqui no caso, e o último elemento da minha fila. Então, ambos aqui vão começar com um node vazio aqui, beleza? E daí, agora, a gente pode começar adicionando os elementos. Então, por exemplo, aqui na lista, a gente adiciona elementos com append. A gente pode criar um método chamado append aqui também. Mas eu não quero, eu quero manter os métodos com nomes que são genéricos para a maioria das linguagens de programação que a gente vê. Então, esse método seria, por exemplo, push, para eu adicionar um elemento aqui. Ou então, enqueue, se você quiser ser mais específico, seria enqueue. Eu vou deixar como push aqui, esse método, porque eu vou adicionar um elemento, um node aqui, na minha fila aqui, beleza? Aqui eu quero receber um valor para o node. Aqui eu vou chamar isso aqui de node value aqui. E esse node value vai ser qualquer coisa. Então eu posso ter uma fila com nodes que tem qualquer coisa dentro deles. Se você quiser criar filas específicas, você pode mudar isso aqui para qualquer tipo. Por exemplo, uma fila só de strings, uma fila só de serviços e assim por diante. Beleza? Isso daqui não retorna nada porque a gente simplesmente vai fazer a lógica aqui. Então, aqui dentro eu quero criar um new node. Então, vamos criar um node com esse node value que a gente recebeu aqui. E daí, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa primeiro checar se a gente tem alguma coisa nesses dois nodes aqui. Então, a gente pode fazer isso da seguinte maneira. Por exemplo, if not self.first, se eu não tenho nada no meu first node, a gente pode fazer essa lógica aqui. Então, self.first node aqui no caso é first, né, só. Então, self.first igual a new node. E daí, a gente pode fazer a lógica agora para o do final. E esse do final aqui, ele é mais interessante, porque é nele que eu vou fazer a maioria de toda a lógica aqui. Então, eu vou fazer o seguinte, if not self.last, eu vou falar que o meu last vai ser um new node. Beleza? Se eu não tenho valor no first node, o meu first node é um novo node, que é esse node que a gente acabou de criar. Se eu não tenho valor no meu last node, o meu last node também é um new node. Então, isso aqui vai acontecer o seguinte, né? Na primeira vez que eu chamar isso daqui, o meu first node e o meu last node vão ser o mesmo node aqui no caso. Beleza? Só que aqui, quem vai controlar o meu next, no caso aqui, vai ser esse last node aqui. Então, o que eu vou fazer? Se o meu last node se não tiver nada, né, se for um empty node no meu last node, ele vai ser um novo node. Ao contrário disso, ao contrário, seria else aqui no caso. Ao contrário disso, eu vou falar que o last.next aqui no caso, o próximo node a partir do meu next node vai ser um new node aqui no caso, e o meu self.lastNode, que vai ser o último elemento da minha lista, vai ser esse new node aqui. Eu não sei se deu para você pegar o que foi feito aqui, mas é o seguinte, se o meu first node for esse node vazio aqui, a gente configura um novo node aqui nesse first node. Se o meu last node for esse node vazio aqui, a gente configura o next, aliás, a gente configura aqui um new node no last. Só que se já tiver algum valor no meu last aqui, quer dizer que eu já tenho um último elemento na minha lista. Na primeira vez ele vai ser igual ao primeiro elemento aqui, que vai ser esse node. Na segunda vez eu vou começar a configurar o next, né, no caso. Então na próxima vez que eu chegar aqui, eu pego o last atual, que já está aqui, configuro o next dele como esse novo node. Daí só então eu chamo o meu last e configuro ele como new node aqui.
Beleza? Porque se eu fizer isso aqui em ordem invertida, isso vai gerar problema, porque aí eu vou mudar o meu last node para o último elemento sem antes ter mudado o last dele aqui no caso. Sei que é meio confuso, mas você pode trocar informações aí com o pessoal aí nos comentários aí, se você tiver ficado com dúvida. Então aqui eu vou criar uma variável aqui em cima, acabei esquecendo, para eu contar esses valores. Então vamos contar um count como 0. E vou somar um count mais 1 nesse node aqui. Então, por exemplo, se eu tenho uma fila e eu tenho 0 elementos, eu começo essa fila com 0 elementos, a partir do momento que eu adicionei um novo elemento na minha fila, eu falo para o meu count aqui, olha, eu tenho um elemento nessa fila. E aí, se eu adicionar mais um elemento e assim por diante, até a quantidade de elementos que eu tiver nessa fila aqui. E daí, quando a gente for remover elementos dessa fila aqui, a gente vai subtrair elementos desse count aqui. Assim, a gente mantém uma referência para quantos elementos a gente tem na nossa fila, porque quando a gente chama lam, por exemplo, nessa fila, a gente pode utilizar essa variável count aqui. Beleza? Então, vamos fazer esse método de pop aqui, que seria para remover. Então, aqui vai ser o mesmo nome do método aqui na lista aqui. Então, a gente vai chamar isso aqui de pop porque é consistente com todas as outras linguagens de programação, pelo menos as que eu conheço aqui no caso. Então, vamos chamar de pop. Isso aqui vai retornar um node. Lembra quando a gente chama pop nas listas aqui do Python? Ela retorna o elemento que ela está removendo da fila aqui. Então, esse é o comportamento que a gente quer também aqui para a gente. Então, nesse pop, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai ver se existe algum elemento no first element. Então, if not, self.first. E daí, se não existir, a gente vai levantar algum erro aqui. Então, um erro qualquer. Só que eu quero criar o meu próprio erro aqui. Então, eu vou falar que eu quero, por exemplo, uma empty queue error, por exemplo. Então, vamos criar um erro aqui. A gente pode criar um erro aqui em Python falando class empty queue error que estende de exception. Ou de qualquer coisa que você quiser estender. Aqui essa classe não vai ter corpo nenhum, nada. Eu só quero o nome aqui dela, por isso eu estou fazendo isso aqui. Então, vou fazer empty queue error aqui. A gente pode chamar pode estender também, se a gente quiser, de index error, mas como a gente não tem error, não tem índices, eu vou deixar como exception aqui mesmo. E aqui a gente vai levantar esse erro aqui, falando que empty queue, por exemplo, no erro. Beleza, então a gente já está começando a ficar muito complexo aqui, né? Você está vendo que por a gente não estar utilizando nenhuma estrutura de dados aqui do Python, a não ser os tipos primitivos aqui, as classes, fica bem complexo de montar isso aqui, não é tão simples assim. Mas vamos lá, agora eu vou pegar o first elemento, o primeiro elemento, self.first, e vou manter ele nessa variável first aqui. Por quê? Porque eu vou mudar o valor dele. Assim como aconteceu aqui atrás, né, que eu ia mudar o valor do last aqui no caso. Aí eu tive que configurar antes o next para depois mudar o valor dele. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Então, o que eu vou fazer aqui vai ser fazer algumas checagens antes de remover o elemento. Então, por exemplo, eu preciso saber se esse first aqui, que eu recebi aqui nessa variável, se ele tem next, se ele tem alguma coisa nesse valor aqui, ó, next no caso aqui. Então, vamos fazer o seguinte aqui. Eu vou falar if has attr self, vamos chamar o first aqui, pode ser self.first. Se o self.first tem o atributo next, self.first é igual ao self.first.next. Ou seja, se existir esse next no meu first, quem vai ser o próximo elemento quando eu remover, quando eu fizer um pop de um elemento da minha lista, quem vai ser o primeiro elemento vai ser o próximo elemento, que vai ser o elemento que está configurado dentro do next aqui dessa lista. Ao contrário disso, o meu self.firstElement volta a ser um node vazio. Então, empty. Não, aqui seria empty node velho. Beleza, e daí, lembra que a gente está somando aqui, ó. Aqui a gente vai ter que fazer uma coisa aqui também. A gente vai ter que fazer self.count
menos igual a 1. Ou seja, agora eu vou subtrair, porque eu estou removendo um elemento da minha lista aqui. E daí, a gente também precisa retornar alguma coisa aqui, né? Aqui eu falei que não ia retornar nada, seria node. Então, a gente precisa retornar o first ali, que a gente salvou nessa variável aqui. Porque aqui embaixo, o self first vai ser configurado para outra coisa, por isso que eu capturei ele aqui, ó. Tá vendo aqui? Beleza, uma outra coisa que a gente costuma ter muito em filas, aqui no caso, é um método que chama pick. O pick é um método que funciona exatamente igual ao pop aqui, só que com a diferença de que ele não vai remover elementos aqui da minha lista, como o pop faz. O pop remove um elemento e me entrega ele. O pick só vai me mostrar o elemento. Olha, aqui esse é o, por exemplo, primeiro elemento da sua fila aqui. Então vamos fazer um pick para a gente retornar um node. E a gente vai retornar return. Eita, return self.first. Beleza, feito esse aqui, agora, deixa eu ver o que é o erro aqui. Eu coloquei none aqui, é node. Beleza. Beleza, então agora que a gente tem os métodos principais, que seria adicionar um elemento na minha fila, remover um elemento da minha fila e olhar qual que é o elemento, qual que é o primeiro elemento ou qual que é o último. Aqui no caso seria o primeiro, né, elemento da minha fila. Agora a gente pode implementar coisas mais padrão do Python aqui. Por exemplo, lam, eu quero saber o tamanho da minha fila aqui no caso. Então, lam vai me retornar um inteiro que vai ser self.count. Lembra que a gente está mantendo a contagem aqui no caso? Quando a gente adiciona, a gente soma mais um. Quando a gente retira, a gente remove um aqui no caso. E a gente pode ter coisas como, por exemplo, bool, aqui no caso, para a gente checar se a nossa fila está vazia. Então, o self, isso vai retornar um boolean. Então, return self. Aqui, no caso, a gente pode retornar bool self.count, né? Já direto. Por causa do seguinte, se o count for 0, ele vai retornar false aqui no caso. E se o count tiver algum valor, ele vai retornar true. Então agora eu posso fazer if queue, por exemplo, na minha queue aqui, para checar ela. Beleza. Uma outra coisa que eu quero é iterar sobre a minha fila aqui no caso. Então vamos criar o método iter aqui. Esse método iter, ele vai retornar uma queue, no caso aqui, que vai ser return self, no caso aqui. E aí, para eu ter o iterador, eu tenho que implementar o método next aqui também. E esse next, ele vai retornar um elemento da minha queue aqui, da minha fila. E daí, para eu ter esse elemento aqui, a gente precisa fazer o seguinte. Percebe que aqui a gente está lançando um erro se não tiver elemento na nossa fila aqui no caso. Então, como é que a gente pode tratar isso aqui? A gente pode tratar esse elemento aqui, ó, e aí pegar, por exemplo, o next value aqui, fazendo self.pop na nossa fila aqui. Então, eu vou remover um elemento da fila e vou pegar ele nessa variável aqui. E daí a gente pode retornar o next value aqui. E o except aqui vai ser empty queue error, que a gente está tratando esse erro que a gente está lançando aqui. Só que eu estou fazendo isso aqui somente para eu falar para o for parar. Ou seja, quando eu fizer um for nessa queue, eu vou falar para ele para, fazendo assim, raise, stop, iteration. Beleza, então eu acho que é só isso que a gente precisa aqui. Vamos testar isso daqui para ver se está tudo certo. Então, vamos fazer um main aqui. E daí, o que a gente pode fazer aqui é o seguinte. Vamos criar uma queue, como a gente fez aqui. Vamos fazer aqui, ó. Vamos pegar aqui, essa queue inteira. E o seguinte, aqui eu não vou dar print na queue, porque eu não vou colocar um wrapper aqui, eu não quero percorrer essa queue. A gente até pode colocar um wrapper aqui fazendo o seguinte, def wrapper
e eu vou falar qual que é o primeiro e qual que é o último elemento. Por exemplo, então esse wrapper vai retornar str, return. A gente pode pegar... Ei, toda hora eu pressiono um botão aqui sem querer. A gente pode pegar o self.first, por exemplo. Vou chamar de queue. Self.first e self.last aqui no caso. Esse código aqui eu vou deixar disponível para vocês aí, tá? E aqui, ao invés de append, vai ser push. Vamos testar isso aqui. Deixa eu ver aqui o que a gente tem aqui, ó. Ao invés de uma lista, vai ser a nossa queue. Beleza, vamos testar isso aqui. Deixa eu ver. Aqui, too many arguments to pop. Deixa eu ver o que faltou no meu pop aqui. Não, tá certo. Ah, tá, tô passando 0 aqui, beleza. Então aqui, vamos dar uma olhada se o comportamento vai ser o que a gente espera. Então, executando, ó, vamos ver o que a gente tem. Queue is not defined. Eu acho que eu escrevi o nome errado aqui. Vamos dar uma olhada aqui da nossa queue. Queue, tá certo. Deixa eu ver aqui. Queue. Ué, tá certo. Deixa eu ver. Name error, name queue is not defined. Ah, tá no meu... nossa, agora que eu vi aqui na onde que tá o meu erro, tá no meu linha 66 aqui do meu iter. Ah, tá. Então aqui, ó, o que eu vou fazer é o seguinte. Faltou aqui, ó. Aqui em cima eu vou fazer from typing. From future, aliás, desculpa, gente. Future import annotations. Só para corrigir esse errinho aqui, é porque aqui o MyPy não entendeu que essa classe aqui já está criada. Eu estou retornando ela mesma aqui. Mas beleza, vamos executar aqui para a gente ver. E agora a gente tem o comportamento. Só que, deixa eu ver aqui, A foi adicionado. Então a gente tem o A como primeiro elemento e o A como último elemento. Daí a gente tem o A como primeiro elemento. Quando a gente adicionou o B, a gente tem o A como primeiro, o B como último elemento. Depois a gente adicionou o C, a gente tem o A como primeiro e o C como último elemento aqui. Vamos dar uma olhada aqui na remoção. Então aqui a gente fez print queue aqui no caso, nesse local. No primeiro aqui, a gente removeu. No primeiro a gente removeu o A. Beleza? No segundo a gente removeu o B, beleza? No terceiro a gente removeu o C aqui no caso. E daí a gente deu um print na nossa queue e a gente teve um empty node aqui no caso. Se a gente não quisesse ter esse comportamento, a gente pode fazer no wrapper aqui falando que o seguinte, if not, por exemplo, self.first, a gente retorna só a queue vazia aqui. Deixa eu colocar esse aqui. A gente retorna só assim, queue. E aí, eu não coloquei, o que eu coloquei de errado aqui? Eu não preciso de fstrings aqui também. Então, executando, beleza, agora sim, agora a gente tem o comportamento desejável aqui. Então, a gente adiciona elementos e a gente faz um pop de elementos. Só que eu não quero fazer esse teste dessa maneira. A gente pode fazer esse teste assim, ó, por exemplo, queue igual a queue.push A, B e C. E daí aqui agora a gente pode fazer for item in queue, print item. Vamos dar uma olhada aqui se a gente consegue fazer o for. Então a gente conseguiu fazer o for A, B, C na nossa queue aqui. E a gente pode também utilizar o next se a gente quiser. Então next, por exemplo, queue, a gente vai ver o elemento aqui. Então vamos dar uma olhada, ó. O A, B, C, só que você não vai ver. Deixa eu colocar aqui, ó, fora do for. Fora do for.
E aí, executando aqui, ó, você está vendo que eu roubei um elemento aqui, connect, da minha queue, aqui no caso, e depois eu passei o for. E daí aqui embaixo, assim como o comportamento de geradores em Python, por exemplo, aqui embaixo a minha queue vai estar vazia. Então, se eu der um print na minha queue aqui, por eu ter passado pelo for, ter feito no next aqui vários pops aqui ó, dentro do meu next, a minha queue vai estar vazia aqui, ou seja, eu estou consumindo o valor da minha queue aqui, beleza? Então, essa foi uma queue que a gente chama de low level aqui no caso, né? E você vê que não é pouco código, não é muito simples de configurar essa queue aqui, de montar essa queue aqui. Pelo menos para quem está iniciando na programação, não é tão simples assim. Agora eu vou te mostrar uma outra estrutura de dados que é a correta para você utilizar com queues aqui em Python, que seria DEQ. E o DEQ significa Double-Ended Queue, aqui no caso, que seria uma fila de duas pontas, aqui no caso, no Python, né, no caso. Então, vamos criar uma fila com DEQ. E essa aqui seria o meu tipo de fila favorita aqui em Python. Por quê? Porque eu posso fazer from collections, import DEQ, e daí eu posso fazer, por exemplo, queue igual a DEQ, e eu posso fazer queue.append igualzinho à lista do Python A, B e C. E eu posso fazer agora o seguinte, aqui que ele está me falando, need type annotation. Preciso de anotação aqui ó, no DEQ, então vamos fazer aqui. Então, vamos fazer from typing, import DEQ. E daí a gente pode fazer aqui que o DEQ é um DEQ de qualquer coisa, né? Vamos fazer. Você pode colocar tipos específicos. Aqui no caso seria de strings, mas eu vou colocar de n aqui só para você ver como fazer essa tipagem aqui. E daí aqui eu posso fazer for item in queue, por exemplo, print item. E aí você vai ver exatamente a mesma coisa aqui no caso. E daí eu poderia fazer também print queue.pop, só que ao invés de pop eu vou utilizar pop left, ou seja, eu vou remover elementos da frente da minha queue. Então aqui eu vou remover o A, deixa eu só colocar aqui, ó, removido. Então removido A, removido B e removido C. Esse for aqui vai ficar inútil aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para você ver, ó. Print for inútil. E executando, ó, removido A, removido B, removido C, for inútil. E daí, se eu chamar o pop left de novo aqui, a gente vai ter um erro aqui de index error pop from empty DEQ, aqui no caso. E daí, é muito interessante, porque o DEQ, ele é voltado para isso. Então, ao contrário das listas, que você vai ter problema de performance utilizando as listas como filas, aqui no caso do DEQ, você não vai ter nenhum tipo de problema, porque o DEQ ele foi feito pensando nisso. Então, ele tem também a complexidade como o nosso low level aqui no caso. Ele tem a complexidade que a gente chama de O1 aqui. Aproximadamente O1 para adicionar ou remover elementos de qualquer ponta. E a lista, ela tem a complexidade de ON no caso. Isso significa que toda vez que você remover um elemento da ponta da esquerda, você precisa percorrer toda a lista alterando os índices. Nessas duas aqui, você não precisa fazer isso daqui, beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou deixar esse vídeo aqui assim, porque a gente já está com um vídeo muito longo. Eu falei que a gente ia criar umas 4 classes aqui, mas o que eu iria fazer aqui com o DEQ, eu acho que a gente não precisa fazer isso, seria criar uma classe para encapsular o DEQ aqui no caso, mas a gente não precisa fazer isso porque a gente já fez muito isso daqui. Você pode criar uma classe e colocar itens lá dentro para você encapsular o DEQ. Não permitir que algumas pessoas façam algumas coisas que você não quer que sejam feitas. Vamos fazer o seguinte, eu vou deixar na descrição do vídeo um
post para um artigo que eu escrevi no meu blog sobre isso daqui, e daí lá vai ter essa classe onde a gente encapsula o deck aqui numa classe, beleza? Então é isso, vou deixar esse vídeo aqui assim e a gente se vê no próximo. Grande abraço!